Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje o professor Clóvis veio, como prometido para vocês a semana passada, corrigir as questões e explicar para vocês, tá? O professor está estudando aí alguns outros tipos de ferramenta para poder fazer uma edição de vídeo um pouco melhor, mas por enquanto, né, o professor não entende muito de tecnologia, então eu vou fazer da melhor maneira possível, tá? E essa aqui, por enquanto, é a melhor maneira possível, a melhor ferramenta possível, tá bom? Então vamos começar lá. A primeira questão dizia lá qual o mais importante complexo regional do ponto de vista econômico e político. Em primeiro lugar, o professor quer falar para vocês, deixar bem claro para vocês o que é um complexo regional, né? Regionalização, né, para a geografia é separar o espaço em pequenas porções, em menores porções, né? O nosso país é um país de dimensões continentais, né? Então é separar esse espaço para que melhores ações políticas, né, possam ser aplicadas naquele espaço. Para o entendimento da geografia, quanto menor o espaço, mais fácil de administrar, né? Então regionalizar é separar um determinado pedaço de terra segundo alguns critérios, né, em comum entre essa área, né? No caso aí, o complexo regional que nós estamos falando é a regionalização do professor Pedro Pinchas Geiger, né? Que separa o Brasil em três Brasis, né? Em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Por que ele separou, dessa maneira, né? Por que ele regionalizou dessa maneira? Porque ele entendeu que do ponto de vista econômico, do ponto de vista físico, de natureza e do ponto de vista cultural, essas porções aí, essas três porções, têm características em comum, né? E para a gente poder entender de uma maneira melhor, então ele separou o espaço geográfico brasileiro aí em três regiões, tá? Então o Centro-Sul, todos os estados que estão dentro da regionalização Centro-Sul, eles têm algo em comum do ponto de vista ou político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista natural, tá? Então, por isso que ele separa dessa maneira, para que o governo, né, possa administrar de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente. Mesmo porque o Brasil é um país de dimensões gigantescas, de dimensões continentais. Então, a geografia acredita que quanto menor o espaço, melhores são as soluções, tá? Porque a gente não pode comparar, por exemplo, a região sul aqui, a região centro-sul, com a região amazônica, né? A realidade deles é bem diferente da realidade da gente. Mesma coisa quando a gente diz da região nordeste, tá? Também é bem diferente do que a nossa região. Então vamos lá. Primeira pergunta: qual o mais importante complexo regional do ponto de vista econômico e político, tá? Ele pergunta. A resposta é a região Centro-Sul, tá? Por que é a região Centro-Sul? Porque a maioria dos políticos, né, são aqui do eixo Centro-Sul, né? Ou do Sul ou do Sudeste, né? A grande maioria aí, né? E também os que têm mais importância, mais relevância, os partidos foram criados aqui também, tá? E econômico, porque, por exemplo, a gente já pode pegar o exemplo do estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, ele é sozinho responsável por quase 50% de todo o PIB do Brasil, né? PIB significa Produto Interno Bruto, né? Todas as riquezas geradas aqui no nosso país, né? Durante um certo período de tempo. Então, assim, do ponto de vista econômico, as grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, né? Todas essas grandes capitais estão aqui na regionalização Centro-Sul,
né, estão localizadas na regionalização Centro-Sul. Lembrando que regionalização Centro-Sul separa o Brasil em três partes, né, segundo o critério econômico, político, cultural e natural. Tá? A regionalização do IBGE, por exemplo, já separa o Brasil em 5 grandes regiões, né? Região Norte, Região Sul, Região Sudeste, Região Centro-Oeste e Região Nordeste, de acordo com o critério localizacional, né? Se a gente colocar lá uma Rosa dos Ventos bem no meio do mapa do Brasil, a gente vai ver que o critério que foi o principal critério estabelecido pelo IBGE foi localizacional, onde se localiza no espaço geográfico, tá? Então a resposta da número 1 vocês vão colocar assim: é a região Centro-Sul, né? O complexo regional Centro-Sul, tá? Porque é, a maior concentração de poder político e econômico está nessa região, tá? Então vamos lá de novo, eu vou falar para vocês como vocês vão colocar. É a região Centro-Sul, porque a maior concentração, né? A maior concentração de poder político e de capacidade econômica se encontram nessa região, tá? A segunda pergunta lá pra gente o que é o DINOX, tá? DINOX é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, né? É um órgão que fica no Nordeste que capta, né, recursos do governo federal para distribuir para resolver o problema das secas na região Nordeste, principalmente na região do semiárido, tá? Então eles trazem soluções, né, para a região do semiárido, por exemplo, soluções quanto à irrigação, quanto à distribuição de água, né, quanto a apoio econômico para o pequeno agricultor, tá? Medidas de, por exemplo, de prevenção de pragas para as colheitas, né? É um órgão, então, que vai apoiar a região Nordeste economicamente, né? Vai distribuir da melhor maneira possível, né? Essa renda que vem do governo federal para que se tomem medidas efetivas para melhorar a vida, né, melhorar a situação daqueles que enfrentam lá a região do sertão nordestino, a região do semiárido nordestino, onde falta muita água. Lembrando que as regiões litorâneas, né, do estado nordestino, elas não sofrem com seca, tá? Quem sofre com seca é o semiárido, quem sofre com seca é a região do sertão do Nordeste, tá? A Dinox é uma de muitas agências, né, do governo federal que ajuda aí a solucionar problemas em determinadas regiões. Por isso que é tão importante a regionalização, né, para que a gente possa entender o quadro daquela região isoladamente, para que o governo possa tomar melhores medidas. Lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais e cada lugar, cada região tem a sua realidade diferente da outra, tá bom? E a número 3 diz lá qual é o maior complexo regional. De novo, quando a gente fala complexo regional, perdão, quando a gente fala complexo regional, a gente está falando sobre a regionalização do professor Pedro Pinchas Geiger, tá? Então aqui, ó, qual o maior complexo regional brasileiro em área? Quando a gente fala área, a gente está falando por quilômetros quadrados. Pode ser área centímetros quadrados, metro quadrado, quilômetro quadrado, como é uma extensão muito grande de terra, tá? Então sempre vai ser, a área vai ser sempre mensurada ao quadrado, né? Quilômetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, metro ao quadrado e assim por diante. Então, qual é o maior complexo regional brasileiro em área? O maior complexo regional brasileiro em área é o complexo Amazônia, tá? Então, ele é o maior complexo regional brasileiro em área. Lembrando que muito dessa área aí ainda é preservada, né? Ainda é uma área natural, intacta, né? E é uma questão bastante complexa, né? Lá nessa região Amazônia aí nós temos vários conflitos por terra,
nós temos a questão dos latifundiários, nós temos a questão do movimento do sem terra, que é o MST, nós temos a questão das terras indígenas, das terras quilombolas que ficam lá na região Amazônia, tá? Isso aí uma hora a gente vai ver com mais profundidade, tá? Então, por enquanto, o professor só quer que vocês saibam que o maior complexo regional em área é o Complexo Amazônia, tá? Hoje, então, eu vou passar para vocês a resposta dessas três questões, tá? Eu quero que vocês, quem errou, que arrume lá no caderno de vocês, porque depois isso vai ser cobrado. Por enquanto, o professor continua sem o acesso, né, ao Google Classroom, tá? Então o professor vai continuar colocando aqui para vocês. Vou subir esse vídeo no YouTube e depois eu coloco o link para vocês lá nos grupos correspondentes. Sétimo ano, fiquem com Deus, se cuidem, um abraço. Logo, logo, se Deus quiser, vamos estar todos juntos, tá? Um abração, tchau, tchau.